Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe em mais esta noite de estudos no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Nós iniciaremos hoje um tema que é Missão dos Espíritos Encarnados. É um tema de O Livro dos Espíritos e nós iremos buscar naquelas questões formuladas por Allan Kardec e respondida pelos espíritos superiores, as respostas que irão nos aclarar este tema tão importante. Qual é a nossa missão na vida? O que viemos fazer aqui nesta terra? Então vamos fazer inicialmente a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, nesta noite em que te buscamos em oração, nós nos reunimos de forma virtual para o estudo de um tema doutrinário, um tema com profundas relações com o Evangelho. E dessa forma, Senhor, transmitindo aos amigos, aos companheiros de trabalho aqui nesta casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nós te pedimos que nos ampare, que nos auxilie nesses momentos, para que tudo transcorra bem e para que o tema possa ser bem trabalhado na noite de hoje. Ampara-nos a todos e que assim seja. Então, iniciando os nossos estudos de hoje, vamos falar da missão dos espíritos encarnados. Em que consiste esta missão? A missão nossa aqui na Terra. Para que viemos? O que devemos fazer nesses breves anos que passamos aqui na Terra? Esse instante na nossa imortalidade. Qual a finalidade da nossa reencarnação? Então, lá na questão 573 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec formula a seguinte questão para os espíritos: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, é a resposta. Em lhes auxiliar o progresso. Em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. Vejam que definição interessante. A resposta é dividida em três partes. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições. A gente logo percebe que a nossa missão aqui na Terra, ela passa muito pela educação, porque ele começa respondendo: em instruir os homens. Então, faz parte da nossa missão aqui na Terra trabalhar pela instrução dos homens, começando pela nossa própria instrução, começando pela educação de nós mesmos. Em lhes auxiliar o progresso, prossegue a resposta. Auxiliar o progresso dos homens. Em lhes melhorar as instituições. Estas instituições que nós encontramos quando chegamos aqui na Terra, seja a instituição da família, e as demais instituições da sociedade, as instituições em que trabalhamos, as instituições públicas, cabe a nós, quando retornarmos ao plano espiritual, ter trabalhado para, de alguma forma, melhorar essas instituições, torná-las melhor. Então, a gente percebe que a resposta dos espíritos passa pela educação, para que possamos auxiliar o progresso dos homens, e passa pela nossa contribuição como cidadãos, melhorando as nossas instituições. Reencarnamos numa determinada família. Temos por missão melhorar aquela família, fazer com que ela progrida. Somos admitidos
através de um concurso público, em uma instituição do Estado. Temos que trabalhar para que esta instituição melhore. E melhore em benefício de todos. Porque o bem é exatamente isto. Ele se refere ao bem de todos. E os espíritos acrescentam: fazer isso tudo por meios diretos e materiais, através da nossa ação, através do nosso trabalho, né? Porque é através do trabalho que a gente melhora as coisas materiais. Na resposta, os espíritos prosseguem dizendo: as missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Há algumas que são mais importantes. Outras são mais gerais, outras são mais particulares. E eles acrescentam: o que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. O lavrador da terra, ele tem uma missão tão nobre quanto a daquele que governa o país. Ou a missão do que instrui, o professor. Tudo em a natureza se encadeia, diz a resposta. A gente percebe isso claramente. Imaginem que, num determinado dia, nós levantamos e nos dirigimos à padaria para comprar um pão. Mas o padeiro não foi trabalhar naquele dia, então a padaria está fechada. Então ficamos sem café da manhã naquele dia, nós e os demais vizinhos do nosso bairro. A missão do padeiro é tão importante quanto a missão do prefeito da cidade ou a nossa própria humilde missão particular. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, no desempenho dessa missão, ele concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Estamos todos aqui numa grande engrenagem, somos peças dessa engrenagem. E essa engrenagem se destina a executar os desígnios da providência divina. É por isso que finaliza a resposta: cada um tem no mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Não pensem que aqueles que às vezes sofrem de uma doença incapacitante, eles estão deixando de executar, de cumprir alguma missão aqui neste mundo. A gente se lembra de alguns irmãos que eram internos lá da colônia Santa Isabel. Certa vez conhecemos uma que, no nosso primeiro contato, ela logo foi dizendo assim: eu nunca andei, porque a minha mãe já era ranceniana. Então, logo que eu nasci, eu adquiri a enfermidade. Eu nunca andei, mas eu amo a vida. E com esse exemplo que ela nos trazia, ela cumpria também uma missão. Ela contribuía para executar os desígnios da providência. E tinha utilidade, sim, na vida, porque ela servia de exemplo para todos aqueles que a visitavam. A pessoa normalmente saía dali consolada, se dizendo privilegiada, se dizendo abençoada por Deus, porque encontrava uma irmã numa prova tão difícil que era da hanseníase e demonstrando fé, confiança em Deus e resignação. Então, a espiritualidade vai responder em seguida a uma outra questão de Allan Kardec, a 574, que pergunta acerca da missão das criaturas que são voluntariamente inúteis nesse mundo. São aquelas pessoas que vivem na ociosidade, ou por terem muita riqueza, viverem de rendas, ou por terem optado por esse caminho da ociosidade. A gente vê muitas pessoas assim. Elas consideram indigno trabalhar e permanecem ali naquela vida que poderíamos chamar de uma vida vegetativa.
essas pessoas, né, qual é a missão delas? Esta foi a pergunta de Allan Kardec. A resposta: há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão. Por que motivo? Porque espiarão duramente sua voluntária inutilidade. E, segundo a resposta, isso já começa neste mundo pelo castigo que é aquele aborrecimento, o desgosto que a vida causa para essas pessoas ociosas. Ela fica enfadada, ela fica aborrecida. E já neste mundo, ela começa a espiar, a sofrer as consequências dessa escolha pela ociosidade. Então, Allan Kardec prossegue perguntando: pois se lhes era facultada a escolha, por que preferir uma existência que nenhum proveito lhes traria? Então, esclarecendo, no plano espiritual, no momento em que o espírito, no pleno exercício do seu livre-arbítrio, escolhe as provas da sua futura existência, por que é que escolher uma existência inútil, sabendo que ela não traria nenhum proveito para eles? E a resposta: são preguiçosos. Que entre os espíritos há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor, de trabalho. Deus consente que assim procedam, mas mais tarde esses espíritos compreenderão à sua própria custa quais são os inconvenientes dessa inutilidade a que se votaram. E esses espíritos serão os primeiros a pedir que se lhes conceda tempo para recuperar, a possibilidade de recuperar esse tempo perdido. Então, são espíritos que fracassam na sua missão. Allan Kardec, na questão 575, ele pergunta assim: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão está de acordo com a ideia que esta palavra está associada. Tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Então, resumindo, como é que se reconhece na Terra o verdadeiro missionário? Como é que se reconhece que um homem tem uma missão? A resposta dos Espíritos: pelas grandes coisas que operam, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Este é o espírito missionário. Opera grandes coisas, conduz os seus semelhantes ao progresso. É como nós vimos na primeira questão desse capítulo. Fazer com que os homens progridam, trabalhar na instrução. Daí se pode reconhecer o espírito que veio realmente com uma missão. E Allan Kardec pergunta: foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Então, aquele espírito missionário, o descobridor de uma vacina muito importante, por exemplo, a vacina da paralisia infantil. Quem desenvolveu aquela vacina? Tivemos grandes médicos, como Sarkis, como Albert Sabin, que claramente foram espíritos missionários, porque eliminaram da Terra doenças muito graves, né? Como, por exemplo, a paralisia infantil. Então, esses espíritos, antes de reencarnarem, eles
têm conhecimento dessa missão que lhes cabe? E a resposta é: algumas vezes, assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Eles vêm à Terra sem saber daquela missão. Baixando a Terra, eles têm em vista um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Então, imaginemos um espírito missionário. Bezerra de Menezes reencarnou no Brasil, lá no lugar chamado Riacho do Sangue, no Ceará. Mudou-se na juventude para o Rio de Janeiro, pois ansiava formar-se como médico. E, com extrema dificuldade, graduando-se em medicina, ele tinha por ideal auxiliar as pessoas. E assim, com aqueles caracteres elevados que ele já possuía, com aquelas virtudes que ele já trazia, ele se tornou, no desempenho da medicina, o médico dos pobres. Olha que título maravilhoso. E já o era este espírito missionário, mesmo antes de se tornar espírita. Não sabemos se ele tinha conhecimento de que teria uma importante missão também no campo espírita, que era atuar no processo da unificação do espiritismo no Brasil. Então, Bezerra de Menezes, depois de se tornar espírita, quando ele é conduzido à presidência da Federação Espírita Brasileira, se eu não me engano, em 1898, ele assume para conciliar as partes que, naquela época, se debatiam em discussões inúteis. Havia o lado dos chamados científicos e havia o lado dos religiosos. E ambos queriam conduzir o espiritismo para o seu lado. E Bezerra de Menezes assumiu com esta tarefa da unificação e teve sucesso, sendo um grande presidente da Federação Espírita Brasileira, tarefa que vai concluir depois no plano espiritual, quando, por volta de 1950, ele inspira o chamado Pacto Áureo, um pacto entre os grupos espíritas do Brasil que conduziu a este processo da unificação do espiritismo. Então, Deus impele os espíritos encarnados para aquele caminho onde devam executar os desígnios. Deus vai conduzindo o homem nesse sentido. Então, assim, nós vemos também trajetórias de muitos homens ilustres que realizaram as suas missões na Terra, que no início ninguém dizia, né, no início da vida desses espíritos, ninguém dizia que eles cumpririam tarefa de tal magnitude. Na questão 577, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Ou seja, o homem realiza uma missão. Isso é porque ele foi encarregado anteriormente dessa missão, e para isso era predestinado? Ou pode acontecer que ele receba uma missão que não estava na programação dele? Será que estava na programação, por exemplo, de Churchill, aquele primeiro-ministro inglês que defendeu a Inglaterra
na época dos bombardeios dos ingleses, e pode-se dizer que salvou o país daquela dominação estrangeira, ele era um homem, um intelectual, que se transformou em político. Ele era da classe alta, sempre estudou muito. Quando jovem, ele participou de guerras, já talvez numa preparação do mundo espiritual para que ele pudesse mais tarde conduzir a Inglaterra, conduzir, liderar os aliados naquele desembarque na Normandia e recuperar a Europa para os seus países novamente, devolver a França aos franceses. Então, ele, observando quem vê a biografia de Churchill, percebe que ele foi aos poucos sendo preparado para essa missão. Contam até que quando ele era criança, ele estava se afogando numa pequena lagoa que havia na propriedade do seu pai. E um homem muito humilde que passava por ali salvou o pequeno Churchill dessa morte certa que ele teria ali afogado. E o pai desse futuro primeiro-ministro inglês disse ao homem: eu quero recompensá-lo. De que forma eu posso fazer isso? Então, ele disse assim: olha, não precisa me agradecer, não precisa me recompensar. Como aquele lorde insistisse, ele disse: olha, eu tenho um filho. Se você puder ajudá-lo nos estudos, já estarei recompensado. E assim foi feito, né? Não se sabe se essa história é verdadeira ou se é uma lenda. E aquele jovem que estudou, auxiliado pelo pai de Churchill, ele foi depois um cientista que trabalhou na descoberta, no desenvolvimento dos primeiros antibióticos, né, da penicilina. E, mais tarde, né, na sua vida, o próprio primeiro-ministro, ele necessitou desse medicamento. Ele teve a vida salva por um antibiótico, né, pela penicilina que aquele jovem havia desenvolvido. Então, missões vinculadas umas às outras, né? Tomara que essa história seja verdadeira, porque ela é muito bonita. Então, os Espíritos dizem assim: nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A gente pode realizar coisas aqui que foi resultado do nosso próprio livre-arbítrio. A miudade, às vezes, é um instrumento de que se serve um espírito para fazer com que se execute uma coisa que julga útil. Então, a gente não vem com aquela missão, mas através da inspiração de um bom espírito, a gente pode realizar aqui na Terra uma tarefa útil. Por exemplo, escrever um livro, que o próprio espírito que está inspirando escreveria se estivesse encarnado. Esse espírito, querendo escrever esta obra, ele procura o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Ele transmite aquela ideia do livro e dirige a pessoa na sua execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar esta obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, prossegue a resposta, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, o espírito desencarnado, entendendo-se os dois acerca da execução. Então, é algo que é combinado com o encarnado em desdobramento noturno. E na questão 578, avançando no nosso tema, gente, Allan Kardec pergunta aos espíritos: poderá o espírito, por sua própria culpa, falir na sua missão? Será que nós, tendo uma missão,
que recebemos no plano espiritual para desempenharmos, para executarmos aqui na Terra, será que a gente pode falir? Resposta: sim, se não for um espírito superior. Então, como espírito ainda de categoria inferior, nós estamos sujeitos a falhas. A gente se lembra lá da obra Renúncia, que quando aquele espírito sublime, Alcione, elevadíssimo, que residia em Sírios, ela se propõe a reencarnar novamente na Terra, para auxiliar uma alma querida, para ajudá-la no seu progresso. Ela confirma, ela informa essa resolução ao seu guia, ao seu mentor. E ele diz assim para ela: cuidado, porque assumindo a carne, você também poderá falhar. Você poderá cometer erros, poderá cair. Então, mesmo Alcione estava sujeito a falhar na sua missão, que não foi o que ocorreu. E na letra A dessa resposta, Allan Kardec pergunta assim: que consequências lhe advirão da sua falência? Terá que retomar a tarefa? Essa é a sua punição. Então, resposta: terá que retomar a tarefa. Essa será a punição do espírito que falha. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, tomemos um exemplo aqui. Napoleão era um espírito missionário. Ele veio com uma missão que foi parcialmente cumprida, porque ele conduziu a França a grandes progressos na área da sua legislação, na área do seu, vamos dizer assim, das suas leis, na área jurídica, do seu Código Penal. Ele estabeleceu todo um sistema jurídico na França. Mas ele se deixou apaixonar pelo poder, pela guerra. Então, conduziu a Europa a guerras terríveis. Ele é um espírito que teve que responder pelas consequências desse mal que ele possa ter causado com essas guerras. Mas era um espírito que possuía uma certa grandeza, que foi trazido, que teve a reencarnação programada com uma missão: preparar o caminho para a reencarnação do codificador da doutrina espírita, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec. Esta era a missão de Napoleão. Na questão 579, Allan Kardec pergunta assim: se é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Então, resumindo, se é Deus quem confere a missão aos espíritos, missões importantes, por exemplo, por que é que ele entregaria essa missão a um espírito capaz de falir? Resposta muito positiva, muito objetiva. Não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Deus sabe. Sabe o crede. Que seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Ele sabia que aquele espírito, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, ele não iria abandonar a missão. Mas é importante dizer que a espiritualidade prepara vários espíritos, porque se um deles falha, outro irá realizá-la. Então, na mesma época de Allan Kardec, um pouco mais novo, reencarnou ali
Leon Denis. Havia também, mesmo à época de Kardec, outros espíritos de muito gabarito, Camille Flammarion, entre outros, que estavam ali e que poderiam ser aqueles substitutos para completar aquela missão. Mas Deus sabia que aquele general que ele enviou para esse plano importantíssimo de trazer o Consolador prometido por Jesus, de fazer lembrar as lições de Jesus, ele não iria falhar. E ele teve o sucesso nessa sua missão. Mas é um espírito de muito gabarito. Um espírito que já havia encarnado na Terra, também desempenhando missões como Marte, como alguém que trabalhava para o retorno do cristianismo às suas bases originais. Então, já era alguém que vinha trabalhando na missão de Jesus há muitos séculos na Terra. Então, na questão 580, a pergunta é a seguinte: o espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Quer dizer, ele se preocupa, né, nessa condição dele de missionário, ele vem com apreensões? A resposta: não, porque esse espírito traz a experiência adquirida. Allan Kardec trazia essa experiência adquirida pelas suas reencarnações anteriores aqui na Terra. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê o Espírito de verdade dizendo em uma das respostas: eis aí o meu apóstolo. Então, se referindo a Allan Kardec como apóstolo de Jesus. Na questão 581, a pergunta é a seguinte: certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Então, missionários enviados à Terra, que trouxeram grandes verdades, mas mesclados com essa verdade, com essas verdades, eles propagaram, contribuíram para propagar também grandes erros. Podemos observar isso com os fundadores de algumas grandes religiões. Como se deve considerar a missão desses homens? Resposta: como falseadas por eles próprios. Missões que eles falsearam. E estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Não foram dignos de se desincumbir completamente daquela tarefa. Mas temos que levar em conta as circunstâncias, diz a resposta. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada, né, hoje, por exemplo, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Então, tomemos como, para a nossa reflexão, a missão de Moisés. Moisés recebeu os 10 mandamentos através de um processo mediúnico, né, processo de efeitos físicos, recebeu as tábuas da lei. Mas ele conduzindo, né, como líder, aquele povo ainda rude, inculto, bruto, ele teve que também estabelecer uma legislação civil, porque durante aqueles 40 anos que eles perambularam pelo deserto, né, porque 2 gerações tinham que passar para que a corrupção daqueles homens ali que haviam falido, haviam errado, pudessem os jovens, né, depois na 3ª geração, entrar na Terra Prometida. Então, ficaram 40 anos no deserto. Então, ele teve que estabelecer toda uma legislação civil rigorosa para os homens
daquela época para regular a vida naquela época, porque Moisés, quando conduzia o povo hebreu, ele era chefe de governo, chefe de Estado, e era legislador e era juiz. Então, ele exercia todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só mais tarde é que ele começou a delegar a função de juízes para alguns dos homens mais preparados que o acompanhavam. Então, Moisés, nessa legislação civil que ele trouxe, algumas coisas hoje nos parecem absurdas, ridículas, exageradas, mas tem a ver com as circunstâncias da época. Então, já finalizando, gente, pode considerar-se como missão a paternidade? Resposta dos Espíritos, sem dúvida. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. A missão da paternidade, da maternidade, é uma missão que muitos de nós temos, em que Deus colocou o filho sob a nossa tutela, a fim de que a gente possa dirigir esses filhos pelo caminho do bem. E para isso, vem aquela criança impressionável, para que a gente possa imprimir na organização dele, né, uma nova formação. Muitos fracassam nessa missão também, e estes irão responder pelo seu fracasso, né, respondendo também pelos sofrimentos dos filhos. E na vida futura, né, responderão por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que este filho avançasse na estrada do bem. Então, o pai, que faz tudo para que o filho não se transvie, caso ele venha transviar ainda, aí já não é responsabilidade dele. Porque, apesar de todos os esforços do pai, o filho se transviou. E como Deus é justo, ele não vai inculpar os pais por essas quedas dos filhos. Então, finalizando, gente, falamos da missão dos espíritos encarnados. Essa missão, que a primeira questão que nós trouxemos resume de uma forma maravilhosa, né, mostrando que essa missão tem a ver com a educação, tem a ver com o nosso trabalho em instruir os homens, em auxiliar-lhes o progresso, e também melhorar as instituições aqui terrenas. Vamos encerrar com essa reflexão. Estamos trabalhando na nossa própria educação e na educação dos nossos irmãos? Estamos fazendo algo para melhorar as instituições de que fazemos parte? Por exemplo, a família, a empresa onde trabalhamos, o órgão governamental onde prestamos os nossos serviços como servidor público? O que é que estamos fazendo para melhorar tudo isso? Esta é uma reflexão que fica para nós. E, tendo esgotado o nosso tempo, deixo aqui um abraço a todos os irmãos da casa e vamos passar agora, brevemente, para a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, neste momento, nós os agradecemos pelo estudo desta noite, pela oportunidade de comentar um pouco sobre as questões do Livro dos Espíritos. E assim, pobremente o fizemos, mas buscando sempre, dentro das luzes que já nos foi possível adquirir através dos companheiros que tanto nos ensinam, das leituras, das instruções dos Espíritos, transmitir algo aos companheiros que ficasse para a reflexão de cada um. Que Jesus possa nos auxiliar a todos os irmãos que estavam em tratamento na casa, para que em seus lares, neste momento, eles possam receber aquela bênção de Jesus, de saúde e paz. Que assim seja.